Boa tarde, boa quinta-feira, Jogo Aberto SC começando. Hoje é dia de Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro e a meta é encerrar o jejum de vitórias. Time do Vale encara Sampaio Correia no Augusto Bauer e quer voltar a vencer na segundona. A gente está buscando esses 3 pontos e a gente está perdendo eles nos detalhes. Paulo Guerreiro sente desconforto, mas está de volta aos treinos. E o técnico Eduardo Barroca vai poder contar com a volta do Bruno Silva para enfrentar o Corinthians no sábado. Assumir as nossas responsabilidades de jogar diante do nosso torcedor com coragem, com personalidade. E a força dos times da capital vem das arquibancadas? O Avaí não tem um time ruim, mas eu acredito, como torcedor, com fé, que o Avaí não vai cair. Nós estamos na briga entre os 4 na C e o nosso acesso já está garantido. Hoje o Brusque entra em campo às 7 horas da noite contra o Sampaio Correia no estádio Augusto Bauer. E com 21 partidas na Série B, nós separamos os números do quadricolor com 21 jogos, tanto no ano passado quanto nesse. Olha só, a gente vai comparar 2021 e 2022. Em 2021, na 13ª posição, este ano na 14ª, com 26 pontos somados e este ano com 24. 7 vitórias no ano passado, 6 nessa, 5 empates, 6 empates, mesmo número de derrotas, 9 para cada ano. E 41% de aproveitamento em 2021 e 38% de aproveitamento neste ano. E hoje é dia de Brusque em campo. O quadricolor quer acabar com esse jejum de vitórias que já dura 5 rodadas. Um jejum que está incomodando torcida e elenco. Incomoda muito, né? A gente está buscando esses 3 pontos e a gente está perdendo eles nos detalhes. Mas a gente está bem ciente, também da evolução da equipe, mas a gente precisa transformar isso em vitória. A última vitória do Brusque na Série B foi há pouco mais de um mês, no dia 1º de julho contra o Operário, no estádio Augusto Bauer. Depois disso, vieram 5 partidas, com uma derrota e 4 empates consecutivos. Então a gente tem se cobrado muito internamente, a gente sabe da necessidade de voltar a vencer. O campeonato está cada vez mais difícil, está afunilando cada vez mais. E hoje o Brusque tem mais uma chance de mudar este cenário. E será em mais um encontro com o torcedor em casa. O adversário da vez é o Sampaio Correia, que no primeiro turno levou a melhor sobre o quadricolor por 3-1. Os times estão separados por 4 pontos e 5 posições. O Sampaio está melhor colocado, é o 9º com 28 e o Brusque o 14º com 24. Às vezes você tem um bom rendimento e o resultado ele não acompanha esse bom rendimento. E às vezes o contrário também acontece. Então a gente precisa ter muito cuidado com cada passo no campeonato, com cada jogo. Cada jogo é uma final e isso não pode ser algo só na teoria, é na prática. Sem o lateral Pará, com lesão na posterior da coxa, e o volante Luiz Antônio com lesão na panturrilha, o técnico Luan Carlos terá que mudar a equipe para a noite de hoje. Mas a meta é não mudar a postura da equipe, e sim mudar o resultado para voltar a vencer na Série B. E aqui em casa a gente precisa fazer as vitórias, fazer os 3 pontos, para poder carimbar o quanto antes essa permanência, que, como eu repito, é o nosso grande objetivo. A gente fala muito, mas o jogo está sendo resolvido no detalhe, e um dos detalhes mais importantes é a eficácia do jogo. E é isso que a gente vai tentar buscar cada vez mais. Desde que chegou a Chapecoense, o técnico Marcelo Cabo já assumiu uma maratona no comando do Verdão. Mas depois do empate em 0-0 com o Vasco, a equipe vive um momento de preparação melhor ainda para a Série B. Depois da sequência intensa de jogos na Série B do Brasileiro, uma pausa de 10 dias para a Chapecoense, de Marcelo Cabo, que chegou há pouco tempo, mas já teve que assumir a responsabilidade de tirar o Verdão de perto da zona de rebaixamento. E os principais desafios no momento são 2: melhorar o rendimento dentro da Arena Condá e voltar a marcar gols. Esses 10 dias vão ser muito bem-vindos, porque é muito difícil abrir 10 dias no meio do campeonato assim. E eu acho que é bem claro que a gente precisa melhorar da terço final, na última parte do campo ali. A gente vem a 4 jogos sem fazer gols, e isso
a gente tem que melhorar no último terço. Nos últimos 4 jogos, 3 empates em 0-0, sendo um deles no último final de semana, contra o Vasco no Rio de Janeiro. Como a partida foi a primeira da 22ª rodada, a Chape acompanha a movimentação na tabela com o desenrolar dos jogos de adversários na briga. E claro, se prepara para enfrentar o Novo Horizontino dentro de seus domínios. No primeiro turno, o Verdão venceu o confronto fora de casa por 3-0 e agora quer repetir a dose. Eles tiveram uma crescente muito boa, tanto que estão na nossa frente hoje na tabela. Mas acredito que vai ser um jogo muito difícil, até porque a gente está com uma dificuldade dentro de casa, né? Como todos sabem, a gente não tá, os resultados não estão vindo, mas a gente espera que a gente possa fazer um grande resultado também, como foi no primeiro turno, e sair vitorioso dentro de casa para a nossa segunda vitória dentro de casa nesse ano. E é na próxima quarta-feira, dia 10, que a Chapecoense recebe o Novo Horizontino às 7 da noite, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Primeira fase do Brasileirão Feminino chegando ao fim e a penúltima rodada definiu os rebaixados. O Brasileirão Feminino voltou com rodada cheia após a Copa América. E na penúltima rodada da primeira fase, o líder Palmeiras aplicou mais uma goleada. 6-1 para cima do 11º colocado Avair Kinderman no Allianz Parque, com direito a esse golaço de Bianca Brasil, que marcou 2 vezes. Patrícia Sochor, Carol Baiana, Bia Zanerato e Bruna Caldeirão completaram a chuva de gols da equipe, que está na ponta da tabela com 34 pontos e já classificada para a próxima etapa. Logo atrás, o Palmeiras, com apenas 1 ponto de diferença, estão as gurias do Internacional, que venceram o Santos de virada com uma jogadora a menos no Beira-Rio, logo no início do jogo. As meninas da Vila abriram o placar em cobrança de falta de Brena. No segundo tempo, o Inter virou mesmo desfalcado com gols de Isabela e Milene 2 vezes. Cristiane até aproveitou a falha da goleira colorada e diminuiu, mas ficou assim: Inter vice-líder garantido nas quartas 3, Santos nono colocado 2. Em terceiro lugar, o São Paulo também está na próxima fase antes mesmo da última rodada. O tricolor venceu o Cruzeiro fora de casa com gol de Pardal de cabeça. Mesmo com a derrota, as meninas da Raposa garantiram pelo menos a 12ª posição e escaparam do rebaixamento, já que o São José foi derrotado pelo 8º colocado Grêmio por 3-1 e está fora da elite do futebol feminino no ano que vem. O tricolor gaúcho encara na última rodada o Corinthians para tentar confirmar a vaga na próxima fase. E o Timão, já classificado, goleou o rebaixado Smack, 14º colocado, por 4-0 na Fazendinha. Jaqueline 2 vezes, Grazi e Jennifer garantiram um triunfo fácil do Timão, 4º colocado com 31 pontos. O Flamengo também garantiu uma vaga nas quartas de final do Brasileirão Feminino com uma rodada de antecedência. O rubro-negro ficou em 5º depois de vencer o já rebaixado Bragantino, lanterna da competição, por 2-1. Na Libertadores, tivemos um duelo marcado por violência nas arquibancadas. A situação parecia confortável ao time da casa, só que a 10 minutos do apito final, 2.000 ingressos aos rivais. Dessa maneira, o jogo que deveria ter torcida única ganhou infiltrados do Tadieres. Sabe-se lá como eles adquiriram ingressos destinados aos sócios do Vélez e causaram um enorme tumulto no interior do José Amalfitani. A imprensa argentina não registrou feridos, só que agora há uma grande preocupação das autoridades para o duelo de volta na próxima quarta-feira no estádio Mário Kempes, em Córdoba. A previsão da presença de 10.000 torcedores do Vélez na casa do Tadieres, que vai precisar vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou 2 ou mais para avançar diretamente às semifinais. O vencedor desse confronto terá pela frente quem passar de Flamengo e Corinthians. Que perigo. A gente vai para um rápido intervalo, fica aí que eu já volto. Com a perda do zagueiro Luiz Fernando, que não atua mais pela Série C por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o Figueirense anunciou o último reforço para o Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão. O zagueiro Fernando, que já atuou no futebol catarinense pelo Joinville no ano passado. Ele que é o novo contratado do Alvinegro. Fernando estava no Cascavel, onde participou da Série D e foi eliminado no mata-mata. Já no Avaí, a quarta-feira foi de saídas. Vinícius Jaú e Matheus Ribeiro não fazem mais parte do elenco azurra. Jaú foi emprestado para o Ituano e o atacante estava no Leão da Ilha desde 2020. Atuou em 25 jogos, não marcou nenhum gol.
Uma partida dele com a camisa azurra foi em janeiro pelo Campeonato Catarinense, ainda com o técnico Claudinei Oliveira. E Matheus Ribeiro irá vestir a camisa do Vasco. O lateral chegou no Avaí no início deste ano, atuou em 13 jogos, marcou um gol, foi titular em 11 partidas, mas não teve uma sequência positiva no Leão da Ilha. E o torcedor havaiano está um pouco apreensivo com o time, afinal, faz 3 rodadas que o Avaí não vence na Série A. E o time azurra vai tentar acabar com esse jejum no próximo duelo contra o Corinthians na Ressacada. E a repórter Tatiane Borges acompanhou mais um treino do Avaí e traz todas as informações pra gente. Boa tarde, Tati. Oi, Cacau, boa tarde. O Avaí segue a preparação para encarar o vice-líder do Brasileirão, Corinthians. E o Avaí tem a missão difícil de vencer nessa rodada para escapar ali da parte de baixo da tabela, já que apenas um pontinho separa o Avaí da zona de rebaixamento. E para o jogo, o técnico Eduardo Barroca vai poder contar com a volta do Bruno Silva, volante que estava suspenso na rodada passada pelo terceiro amarelo e já está de volta aos treinos. E o atacante recém-contratado, Paulo Guerreiro, ex-Timão, ele saiu ontem durante os treinos porque sentiu um desconforto, mas está tudo certo com ele. O Barroca falou sobre isso e falou também sobre esse confronto contra o Corinthians hoje pela manhã. Está trabalhando num nível de intensidade muito interessante, muito alto. Ontem senti um pequeno desconforto e que a gente preferiu tirar ele, até foi mais uma ação minha do que dele, porque acho que é um jogador que merece um cuidado especial nesse cenário, mas já vai treinar hoje com a gente, é um jogador que vai gradativamente conquistando seu espaço. Vamos lá, quem são os reservas do Corinthians? São os que não enfrentaram o Flamengo? É Fábio Santos, é Gil, é Juliano, olha de quem, o nível dos jogadores que a gente está falando. O Corinthians tem um elenco muito bom, diversos jogadores de Copa do Mundo, de nível de Copa do Mundo, e a gente vai ter que, mais uma vez, corda esticada, jogo coletivo muito forte, entrega individual dos jogadores, assumir as nossas responsabilidades de jogar diante do nosso torcedor com coragem, com personalidade. Avaí e Corinthians se enfrentam no sábado às 7 horas da noite, jogo difícil. E o elenco azul espera casa lotada aqui na Ressacada. E para você, torcedor do Avaí, apoiar o time contra o Corinthians, nós temos 2 pares de ingressos para os 2 primeiros torcedores do Avaí que ligarem para o número 48-3239-1000. 3239-1000. Liga aí, hein? Olha só, independente do momento das equipes da capital, os torcedores tanto de Avaí quanto de Figueirense são fiéis e estão apoiando a dupla nas suas competições nacionais. E querendo ou não, essa histórica rivalidade movimenta muito o nosso futebol. O que seria de um time de futebol sem um rival? Sem aquele amigo para brincar quando sua equipe vence um clássico, consegue um resultado melhor em alguma competição ou ganha um título, sempre provocando de maneira sadia e defendendo incondicionalmente o seu escudo. Em Florianópolis, Avaí e Figueirense protagonizam essa divisão na cidade, que é estendida para dentro do convívio familiar, do trabalho, na roda de amigos. E claro, cada um puxa para o seu lado. A torcida aí é gigante, Figueira sobe esse ano mesmo. Se pá, até campeão da Série C. Figueirense pode até subir, né? Porque a Série C é fácil. A gente já ganhou, já somos campeão, então pra lá a gente não volta, né? Eles já voltaram e vão ter que ficar mais um pouquinho lá, amargurando lá a Série C. A rivalidade na capital catarinense é quase centenária. Mas no momento as equipes vivem fases distintas. O Figueira na Série C quer voltar à segunda divisão nacional. Para isso está embalado dentro do campo e perto da classificação à segunda fase, onde vai brigar pelo acesso. Já o Avaí luta com unhas e dentes para permanecer mais um ano na elite nacional. Fora do campo, um fator que une as duas equipes. O show à parte que vem dando as torcidas dentro das arquibancadas do Orlando Scarpelli e do estádio da Ressacada. Nos últimos jogos da dupla da capital em casa, quebra de recorde de público. O Avaí lotou a Ressacada com mais de 17.500 torcedores contra o Flamengo, enquanto o Figueira encheu o Scarpelli para a vitória no jogo decisivo contra o São José. E essa mobilização é reconhecida por quem está dentro do campo. Essa atmosfera que teve aqui hoje, eu na minha vida não tinha vivido ainda, não tive essa experiência, tive hoje, eles nos deram esse presente aí. O torcedor do Avaí, ele é diferente nesse sentido, ele apoiou o tempo todo e após o jogo ele reconheceu o que esses jogadores fizeram em campo. Então eu fico muito grato, aproveito aqui para agradecer. Essa ação do torcedor ela é muito importante para nós. No lado do estreito, manter os resultados das
próximas rodadas basta para o acesso. Já o torcedor azurra acredita no reforço do centroavante Guerreiro para fazer o Leão voltar aos trilhos. O Guerreiro é um cara experiente, sabe jogar bola, fez o gol do título mundial pelo Corinthians, né? E acho que vai jogar muita bola pelo Avaí, sim. O time está jogando bem e estamos na expectativa, né? Para voltar para a Série B esse ano. E independente do momento, as brincadeiras entre as torcidas seguem. A Dona Landa, por exemplo, é havaiana e casada com o alvinegro. Mas para essa rivalidade dentro de casa, ela já tem a solução. Ele fica secando, eu corro com ele. Já o Robson tem um palpite. Segundo ele, essa diferença de divisões vividas entre as equipes vai durar pouco. E a gente já está no embalo, a gente vai vir no embalo e o Avaí vai vir na tristeza. Porque o Avaí é que nem elevador. Ele está lá em cima. Quando despenca, só fazendo manutenção mesmo para funcionar. Para a sequência, o Figueirense joga a penúltima partida da primeira fase fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. O empate em um dos 2 últimos jogos serve para classificar o time à segunda fase, enquanto o Leão da Ilha se prepara para mais um confronto de peso contra o Corinthians na ressacada. Para a equipe azurra, é fundamental ficar longe da zona de rebaixamento e atingir o número mágico dos 45 pontos. O Avaí vai sofrer até a última rodada. O Avaí não tem um time ruim, mas eu acredito, né, como torcedor, como fé, que o Avaí não vai cair. Nós estamos ali na briga entre os 4 na C e o nosso acesso já está garantido. Com a pontuação que nós estamos trazendo aí, se Deus quiser, a B é nossa esse ano. E o Jogo Aberto EC de hoje fica por aqui. Te espero amanhã, 12h30. Tchau, tchau.